Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu me chamo Liz Maia, sou terapeuta quântica e hoje eu vim aqui responder a perguntas e respostas. Tem resposta no meio? Bem, primeira pergunta: o que é aquele vídeo Introdução Zoeira? Pois bem, o primeiro vídeo é um primeiro contato com a pessoa, eu, Liz Maia, com a minha personalidade, com a forma como eu lido com a vida. Eu lido com a vida com leveza. Ou seja, eu faço o meu trabalho, eu tenho comprometimento pelo meu trabalho, pelos resultados, pelos benefícios que podem existir na vida das pessoas que eu atendo, e ao mesmo tempo eu vejo que uma postura pura e simplesmente séria em face a questões tão delicadas muitas vezes torna muito pesada a situação. E a minha intenção não é que seja pesado. Claro, tudo que você vai lidar possivelmente é uma ferida antiga. Por isso só, isoladamente, já não é algo fácil, simples de lidar. Mas isso não quer dizer que precisa ser pesado. Pode ser mais leve. Essa é a minha proposta. Essa é a forma como funciona comigo. Fazer com que, inclusive, é o jeito brasileiro de lidar com as coisas. De vamos rir para não chorar. Eu sou brasileira também, né? Então, tenho para mim que essa abordagem funciona mais comigo. Então, eu fiz o vídeo da introdução zoeira, introduzindo Saculates, um peso de papel muito amável, né? Com a intenção de mostrar que, por mais séria que seja a questão, você ainda pode encontrar alguma coisa que torne com que ela seja mais leve, com que ela seja mais fácil, simples, mais tranquila de lidar. Essa é a intenção. O que é que eu faço como terapeuta quântica? Bom, se você viu o vídeo sobre noções de terapia quântica, você viu que a minha ideia, a minha proposta é readequar, reorganizar, realinhar o seu campo quântico de observação, de situações, de possibilidades, para que seja possível você vivenciar cada vez mais situações de amor, respeito, valorização, merecimento, abundância e também conforto na sua própria pele. Amor próprio. Essa é a grande questão, amor próprio. Deixar de lado o auto-ódio, deixar de lado a autossabotagem, deixar de lado o excesso de autocrítica. A autocrítica deve ser uma medida saudável, apenas para você chegar e dizer: a determinada situação eu realmente vou estar me importando a ferir outra pessoa. Desnecessariamente. Aí você tem que ter autocrítica para chegar a essa ideia com você mesmo, entendeu? Mas não é para ser uma buzina constante na sua mente dizendo: ah, mas você não vai fazer isso porque é feio. Ah, mas você não vai fazer isso porque moças de família não fazem isso. Ah, você não vai ouvir esse tipo de música porque no fim das contas seu vizinho ou sua mãe ou seu pai dizem que é feio, que não pode. São tantos não na vida que a gente não sabe no fim das contas quando é que é realmente um não que precisa ser seguido, como não coloque a mão no fogo, isso é um não válido, mas como não saia com essa roupa, sendo que é simplesmente uma diferença de gosto da pessoa que está dizendo não faça isso.
Não tem sentido. Bem, a ideia da terapia quântica é realinhar para que você realmente pertença em si mesmo, consiga finalmente tratar das questões, das principais questões que comem o seu juízo, que tiram você do seu centro, do seu coração, que fazem com que você sinta angústia, ansiedade, medo, depressão. Claro, tudo isso, de forma alguma, deve ser dissociado de uma assistência psicoterapêutica especializada, entendeu? De alguém, de um psicólogo, eu estou dizendo, de um psicólogo qualificado, inscrito no Conselho de Psicologia do seu país, da sua região, do seu estado, da sua cidade, com todas as coisas regularizadas. Porque, no fim das contas, a ideia da terapia quântica é mexer no que está guardado, no inconsciente, que é onde a gente armazena as memórias, onde a gente armazena a energia, onde a gente, mais ou menos, delimita onde vai ser o nosso campo de observação quântica. É o inconsciente. Certo? É isso. Pergunta número 3. E quais são as terapias quânticas? Pois bem, eu atuo da seguinte forma: com hipnose, leve ou profunda, e também com a técnica da liberação, que é, no fim das contas, uma derivação de uma programação neurolinguística, PNL. Em termos simples, a técnica da liberação é uma concentração de energia para, depois de concentrada, liberar, após reconhecer, perdoar situações, perdoar a si mesmo, e finalmente conseguir se libertar da situação, da mágoa, da dor, da culpa, enfim, da autossabotagem, da desvalorização própria, do desrespeito, do desamor. Porque, no fim das contas, todos nós merecemos nos sentir bem conosco mesmo, para depois, ao nos sentir bem conosco mesmo, conseguir ajudar as outras pessoas quando elas quiserem ser ajudadas. Porque, no fim das contas, ninguém salva ninguém. A pessoa que se salva, procurando ajuda, dizendo, eu realmente admitindo naquele momento que não está sendo forte o suficiente para lidar com a situação, que precisa de ajuda, que precisa do apoio de outras pessoas. Porque ninguém é uma ilha. Nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos da conexão humana. E muitas vezes é difícil realizar a conexão humana com o outro, porque a gente não está conseguindo nos conectar conosco mesmo. Então é isso. As terapias são hipnose leve, hipnose profunda, técnica da liberação, além das práticas, das milhões de práticas que vão ser passadas e nas videoaulas que vão estar presentes neste canal. O que é que vai ser a outra proposta do canal? Bem, a outra proposta do canal é também de mostrar o meu percurso, o que eu aprendi ao longo da vida, ao longo das experiências que eu tive, que eu consegui realmente chegar e dizer, funciona melhor assim, ou talvez é a forma como o mundo funciona, muito provavelmente é a forma como o mundo funciona. Pelo que se apresentou, pelo que é escrito sobre o mundo, diversos autores, entre Sócrates, Aristóteles,
Hegel, Luhmann, Habermas, Zygmunt Bauman, Henrique Leff, vamos dizer mais quem, Carl Rogers, Amartya Sen, meu amigo Celso Furtado. Posso dizer muito mais de gente. Jane Jacobs, do desenvolvimento como a partir de uma perspectiva da biologia, Bert Hellinger, Max Weber, teoria quântica, teoria da física quântica, Gauss, Max Planck, Sai Baba, Siddhartha Gautama e até o próprio Jesus, porque ele foi, no fim das contas, também um grande mestre, ao menos um grande mestre sobre ética, direitos humanos. A proposta é começar do ponto em que nós experimentamos as coisas, né? Qual é o mundo? Como é que o mundo interage? O mundo é energia, o mundo é uma rede de entrelaçamento quântico. O primeiro vídeo é sobre o entrelaçamento quântico, teoria quântica e energias, polaridades energéticas, o que está envolto nisso. Em seguida, eu vou falar sobre mais coisas. Tem toda uma série, vai ser postado mais para frente. Mas essa é a ideia principal. Primeiro, colocar as coisas para se tornar mais e mais fácil compreender que perspectiva a gente deve ter no mundo, uma perspectiva sistêmica. Para depois, então, a partir dessa perspectiva sistêmica, entender mais coisas sobre a vida, o universo, tudo mais. A resposta é 42. Para quem leu o Guia do Mochileiro da Galáxia, faz sentido. A série, né? Bom, e é isso. É tudo que eu tenho a falar no vídeo de hoje. Tchau, tchau. Sigam o nosso canal, sigam no Instagram, né? Por favor, se inscrevam no canal, que vão ter uma postagem de mais e mais vídeos. A partir de quando eu consigo até tempo para gravá-los, editá-los e legendá-los. Tchau, tchau.